Fala galera, tudo bem com vocês? Você já sabe, eu sou o Ricardo Souza e você está no curso de Eletricidade Básica. Lembra-se da última aula? Claro que sim, falamos de resistência elétrica. O que é resistência elétrica? É a oposição à passagem da corrente elétrica. Falamos também que a resistência elétrica é representado pela letra R e sua unidade de medida é o ohm, representado por essa ferradura aqui. E falamos também que o símbolo de resistência é esse daqui. Muito bem, hoje nós vamos conhecer os tipos de circuitos. E aproveitando esse gancho, vamos trabalhar com as resistências elétricas ou resistores também conhecidos. Vamos lá? Então, o primeiro circuito que eu gostaria de apresentar para vocês chama-se circuito série. Como que é o circuito série? Os resistores ou resistências são ligadas em série, uma em sequência da outra. Então, esse é um circuito série. Um em sequência da outra, uma resistência em sequência da outra. Eles são ligados em série com a fonte de alimentação. De maneira que esse resistor, posso chamar de R1 ou resistência, como quiser. E veja que interessante, pessoal. Aqui eu não tenho tensão, não alimentei o circuito com uma tensão elétrica, nada. Eu apenas interliguei as resistências. Se eu conectar um instrumento de medida entre as extremidades aqui, que é chamado de ohmímetro. Ohmímetro é um instrumento que mede resistência, tá? Então, se eu colocar um ohmímetro conectado nas duas extremidades, se eu fizer essa ligação aqui, ó, colocar um ohmímetro ligado aqui e aqui, nas duas extremidades, ele vai me indicar o total da resistência do circuito. E vamos supor que a resistência R1 seja de 10 ohms e a resistência R2 seja uma resistência igual, de igual valor, também de 10 ohms. Esse ohmímetro vai indicar uma leitura para a gente que vai ser representado desta forma aqui, ó, R1 mais R2. Ou seja, a resistência equivalente, no nosso caso, vai ser 10 mais 10. O resultado será uma resistência equivalente igual a 20 ohms. Tudo bem? Então, quando eu tenho resistências ligadas em série, o valor ôhmico dessas resistências é somado. Não importa se tem uma, duas, três, quatro, quantas forem. Se estiverem ligadas em série, o valor de cada uma delas é somada. Se eu pegar as extremidades com um instrumento de medida que é um ohmímetro, eu vou ter o total de resistência do circuito. Muito bem, este é o circuito série. Vamos para agora o próximo circuito, que é o circuito paralelo. Como o nome já diz, circuito paralelo. O circuito paralelo, como o nome já diz, é ligado em paralelo. Os resistores são ligados em paralelo. Então tem um ponto A, ponto B, e os mesmos dois resistores que eu tinha no circuito anterior, no circuito série, agora estão interligados em paralelo. Então lembra-se, nós tínhamos o R1, que era de 10 ohm, e tínhamos o R2, que também era de 10 ohm. E aí, no circuito paralelo, a resistência equivalente, se nós conectarmos aqui, ó, um ohmímetro novamente, o valor que nós teremos no final será representado por essa fórmula aqui, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Lembra-se quanto que tinha dado no circuito série? Os mesmos dois resistores ligados em série tinham dado 20 ohms, a resistência total do circuito.
Aqui agora, ligado em paralelo, vamos calcular. R1 é 10 vezes R2 dividido pelo próprio R1 mais R2. 10 vezes 10, 100. 10 mais 10, 20. Corta o zero aqui. 10 dividido por 2, 5. 5. Então veja aqui que interessante. Simplesmente só por mudar a ligação, nós conseguimos alterar o valor de resistência ohmica do circuito. Lembrando que aqui eu não tenho fonte de tensão ligada a nada. Simplesmente são os resistores associados, as resistências interligadas entre elas. Tudo bem? Então vamos para o terceiro e último circuito, que é chamado de circuito misto. Então, como o nome já diz, circuito misto reúne características do circuito série e do circuito paralelo. É uma mistura, de ligações do circuito série com o circuito paralelo. Então, agora nós temos aqui 3 resistores. Fizemos o circuito misto. Tem o R1, tem o R2 e tem o R3. Vamos continuar com os mesmos valores para fazermos a análise de resistência. Quanto nós teremos ligando um ohmímetro aqui na extremidade, quanto que ele vai nos indicar. Então, nesse caso, pessoal, como que nós começamos a resolver? Primeiro, nós temos que resolver o paralelo, transformar isso aqui num único resistor e depois resolver o circuito série. Então, sempre nessa sequência. Então, R2 está em paralelo com o R3. Como que nós vamos fazer? Lembra-se lá? Então, vou escrever aqui, RP, R paralelo, vai ser R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Então, 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Nós já fizemos a continha lá e chegamos num valor de 5 ohms, certo? Certo. Porém, não acabou aqui. O que nós fizemos? Nós convertemos esses 2 resistores num único resistor. Ou seja, esses 2 resistores ligados desta forma é a mesma coisa que um único resistor, que agora ele deixou de ser o R2, é o R paralelo, que é igual a 5 ohms. Agora sim, agora nós temos o R1 em série com o R paralelo, que é o resultado da ligação, da interligação daqueles 2 resistores. Então agora sim, o ohmímetro vai indicar para a gente a resistência equivalente, vai ser o R1 mais o R paralelo. Então a resistência equivalente vai ser 10 mais 5 e a resistência equivalente será igual a 15 ohms. Tudo bem? Então veja, pessoal, que o simples fato de pegarmos resistências, interligarmos elas de maneiras diferentes, nós conseguimos alterar os valores do circuito referente à resistência ohmica. Então, ligado em série tinha dado um resultado de 20 ohms, ligado em paralelo, apenas 2 resistores deu 5 ohms, e quando nós adicionamos um terceiro resistor ligado de maneira mista, deu uma resistência equivalente de 15 ohms. Se nós tivéssemos ligado esse mesmo resistor em série com o primeiro, então nós somaríamos 20 mais 10, daria 30. Se nós tivéssemos ligado os 3 em paralelo, nós resolveríamos primeiro um paralelo, depois aquela outra conta. Tem uma outra forma de resolver tudo de uma vez, mas não vem ao caso agora. O importante é entender que nós temos esses 3 tipos de circuito. Circuito série, circuito paralelo e o circuito misto. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula nós vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada desses circuitos
interligados com tensão, com circulação de corrente, nós vamos fazer esse cálculo e essa análise de como esses circuitos vão se comportar. Tudo bem? Então, obrigado pela sua atenção, bons estudos e até mais.